para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Foi o que Pedro disse quando estava ali com Jesus e muitos discípulos tinham abandonado Jesus pelo seu discurso duro, que ali estava falando acerca de ser o pão da vida. Pedro, ele passou por esse momento e mesmo assim, muitos abandonando Jesus, ele tinha a certeza de que só Jesus poderia lhe dar uma vida melhor e só Jesus era o caminho. Quero desde já agradecer a Deus, externar minha alegria pela vida do meu irmão que aceitou o Senhor como seu Salvador após ver um de nossos vídeos. Ele viu ali o nosso vídeo, sentiu o toque de Deus e foi para a igreja e aceitou a Jesus. Meu irmão Ronaldo, ali de Torres Galvão, minha saudação a você, meu irmão. Peço que você permaneça firme, não abandone, não largue, porque Jesus está contigo, amém? Deus nos abençoe. Quero falar a você nesta manhã acerca de uma palavra que vai falar o teu coração. E você vai passar a refletir acerca de Jesus de uma nova visão a partir de hoje. Quando a gente leu essa palavra, Pedro ele dizendo, Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna, existe um contexto por trás disso. Estava acontecendo uma situação onde Jesus ele estava pregando acerca de ser o pão da vida. E ele pregava acerca de uma comparação, porque muitos dos judeus até hoje vivem pela lei. E no Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus ele mandou o maná do céu e alimentou aquele povo. E Jesus ele vem dizendo agora que é o pão da vida. E agora vem dizendo que aquele pão que caiu, aquele maná que caiu lá no deserto, não era suficiente para aquele povo. O que era suficiente para aquele povo era Ele. Ele era o pão da vida. E aquele que comia, ou seja, dele comia ele, não no sentido literal de carne, mas no sentido espiritual, se alimentar da palavra. O pão que ele fala é a palavra. Jesus ele disse que ele era a palavra, que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. E o que acontece? Muitos discípulos ouvindo aquilo, abandonaram a Jesus, se escandalizaram. 6 pontos principais desse livro de João, conhecido como Amargo de Deus, ele 6 pontos. Jesus ele multiplica pães, Jesus ele anda por cima do mar, Jesus ele diz que a vida é o pão da vida, muitos dos judeus escarnecem, muitos dos discípulos se escandalizam e muitos vão embora. 6 pontos especiais. Pedro, por ver essas coisas, Pedro ele sabia que Jesus era o verdadeiro Deus, porque ele viu Jesus multiplicar pão, ele viu Jesus fazer tantos milagres. Ele não poderia dizer que Jesus era um falso, porque ele estava acompanhando Jesus de perto. A reflexão que eu trago para você hoje acerca disso é que muitas vezes a gente diz que tem Deus no nosso coração. Às vezes a gente diz que Jesus está comigo, mas às vezes eu estou usando droga, às vezes eu estou me prostituindo, às vezes eu estou, sei lá, até roubando. Às vezes eu estou mentindo, chamando palavrões. Às vezes eu estou desobedecendo minha mãe. Ouço todo mundo, mas a minha mãe não quer escutar. Digo que vou para a casa de um amigo e vou para um brega, vou para alguma coisa. Minto, falo alguma coisa. Invento alguma coisa, engano meus pais. E digo que tenho Jesus no meu coração. A Bíblia diz que Jesus certa vez ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Jesus está em você, você não vai mentir. Se Jesus está verdadeiro em você, você não vai mentir. Apocalipse diz que ficarão de fora do reino do céu os mentirosos, os feiticeiros, os matricidas, os patricidas, aqueles que se prostituem. Então, às vezes eu me prostituo, às vezes eu faço tanta coisa e digo que Jesus está no meu coração. Querido, reflete. Pedro, ele disse que, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem a palavra de vida eterna? Porque Pedro andava com Jesus. Pedro era íntimo. Pedro esteve no Getsemane, no momento mais difícil com Jesus. Sem falar de João, o escritor do próprio livro. Ele colocou a Santa Ceia, ele estava no dia da Páscoa, ele estava no sepulcro, ele estava no dia do julgamento, ele estava na prisão por amor de Jesus.
alguém íntimo de Deus. Já aqueles discípulos que quando ouviram o testemunho duro, a palavra que Jesus estava dizendo, que ele era o pão da vida, que ninguém poderia ser salvo senão por ele, que não adianta seguir somente a ele, que não adianta só ouvir falar dele, que não adianta só acreditar que ele existe. Não, tem que seguir, tem que ter intimidade, tem que obedecer. Aqueles discípulos abandonaram a Jesus, se escandalizaram. Sabe aquele momento que você vai para a igreja, ou que outra pessoa, sem ser você, vai para a igreja, e chega lá, a palavra é dura, fala sobre inferno, fala sobre céu. Ah, esses crentes só falam de inferno. Ah, eu vou para o inferno por isso, por aquilo. O que é que tem? Eu trabalho o mês todinho, não posso tomar minha cervejinha. Poder pode. Mas, irmão, eu posso? Pode. Você pode se prostituir, você pode se drogar, você pode mentir, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser. Só tem uma coisa que você não vai poder. É quando Jesus voltar e raiar nas nuvens, você não vai poder subir com a igreja para o céu, porque o pecado estava em você. Isso serve para mim também, se estiver em mim também. Eu posso pregar bonito, eu posso cantar bonito, eu posso ir para a igreja todo dia, eu posso orar 24 horas por dia, mas se eu não estiver em sinceridade com Deus, eu vou ficar. A Bíblia diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz prodígios, maravilhas, sinais. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Serve para mim também. Mas a palavra que eu trago para você hoje é: você tem sido amigo de Deus? Você tem estado com Deus nos momentos mais difíceis da sua vida? Você tem entendido que as dificuldades da tua vida, o desemprego, aqueles que te humilham, a falta de alimento na tua casa, a traição do teu marido, o fato dos teus filhos estar nas drogas, pode ser uma lição de Deus para a tua vida, pode ser uma palavra de Deus para a tua vida, pode ser algo que você futuramente vai poder contar para alguém, servir de exemplo. Ou você tem criticado, você tem murmurado, você tem reclamado, você tem se escandalizado. Quando alguém fala do inferno, quando alguém fala do céu. Você tem sido igual a Pedro, que entendeu que só Jesus era o caminho a ser seguido. Ou você tem sido igual àqueles discípulos, que quando ouviram uma palavra dura aqui, o negócio apertou, abandonaram. É muito fácil dizer que ama a Deus. É muito fácil dizer que compreende a Deus. É muito fácil dizer que está com Deus. É muito fácil. Mas quando as coisas apertam, quando ninguém mais te compreende, quando todos te abandonam, quando Deus ele te dá uma repreensão, quando você vai para a igreja e ouve a palavra bater na ferida, sabe por que muitas vezes muito abandonam? Sabe por que muitas vezes muito não querem servir? Porque vão ter que abandonar as drogas, vão ter que abandonar a bebida, vão ter que abandonar a prostituição, vão ter que abandonar muita coisa para poder amar a Jesus. Você tem dado ouvido ao que dizem, ao que pensam, ou aquilo que Deus pensa de você? Jesus quer você para Ele, Jesus quer você amigo dEle, Jesus quer você perto dEle, Jesus quer você independente daquilo que pensem. Jesus quer você porque Ele quer te levar para o céu. João, ele entendia os discípulos que ficaram. Pedro, que entendeu que só Jesus tinha a palavra de vida eterna, foi porque ele estava nos momentos mais difíceis. Pedro viu seu mestre ser morto. João viu seu mestre ser morto. João estava com Pedro no Getsemane orando e viu. Não viu porque estava dormindo, mas foram orar com ele. Estava num momento de perseguição. Você só quer dizer que ama? Você só quer dizer que tem Ele no seu coração? Ou você quer participar das aflições por Ele? Sabe por que muitas vezes ninguém quer servir a Jesus? Porque muitas vezes o crente, o evangélico, aquele que serve a Jesus, aquele que é discípulo, é zombado, é humilhado. Olham para ele e dizem: só quer ser santo, só quer ser crente. Eu só quero ser santo porque a Bíblia diz que só entra no céu quem é santo. Você se preocupa com o que dizem ou você se preocupa com aquilo que Deus pensa de você? Reflita nisso. Não se preocupe com o que dizem, não se preocupe do que falam. Não se preocupe se Deus muitas vezes te repreende. Se preocupe em estar do lado dEle em todo o tempo. Porque você estando do lado dEle em todo o tempo, Ele também estará com você. O mundo está afindando, querido. Jesus está voltando. É peste, é nação contra nação. É tanta coisa, é prostituição, é criminalidade. Só aumenta.
É muita coisa, querido, para pensar. Pensa um pouco, reflete o que você tem feito para Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. A bebida, a prostituição, ter várias mulheres aparentemente é bom. Mas o que Jesus pensa de você? Jesus tem te dado saúde, tem te dado um teto para morar, tem te dado um emprego e você não agradece. Talvez você diga assim, irmão, o que é que adianta eu entrar hoje e sair amanhã? Eu quero ir quando eu estiver pronto. Primeiro, o dia de amanhã não pertence a você. Você sabe se você vai chegar até amanhã. Você sabe se você vai ter vida amanhã. Ninguém sabe, só Deus. Como é que você diz que tem fé e não acredita que amanhã Deus vai te dar forças para vencer a tentação, para vencer a mentira, para vencer tanta coisa? Reflita. Se você crê, você aceita. Se você não crê, você espera pelo amanhã. Uma coisa, quem crê, confia. Quem crê, acredita. Quem crê em Jesus não tem medo de o aceitar, porque tem fé que Ele, no momento da dificuldade, vai estar perto. Pedro creu. Pedro entendeu. Pedro ouviu. Por isso que ele tinha certeza de dizer, Senhor, eu não tenho caminho melhor a seguir. Senhor, eu não tenho lugar melhor para ir. Senhor, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu abrigo. O Senhor, Pai, tem a palavra de vida eterna. Não seja só ouvinte da palavra, seja praticante. Não apenas tenha Jesus como Salvador, tenha Ele como Senhor, tenha Ele como dono da sua vida. Pense, reflita. Esta é a palavra do nosso canal, Paz na Alma. Pense, reflita. Jesus tem o melhor para você. Que Deus nos abençoe. Rogo as vossas orações para que Deus possa abençoar a minha vida, a nossa vida, para que palavras melhores, dias melhores para a tua vida e para a minha venham. Deus nos abençoe.